Ela deu uma saidinha, Evelyn, para resolver um problema técnico. Mas, assim, você não recebeu a apresentação? Vamos aguardar. Liga para ela. Liga, Tá, faça uma ligação mesmo, tá bom? tá bom. Tá. Então, pessoal, eu queria, né, dar início às nossas atividades oficialmente, né, do nosso simpósio. Tivemos até agora esse momento, né, de coffee break aí, né, para a gente se conhecer, foi muito bom, né, queria agradecer muito mesmo, assim, a participação dos editores de revista, eu sei que mesmo na pandemia a gente não para de trabalhar, né, então são muitos compromissos, então muito obrigada mesmo. Esse simpósio, ele está dentro de um evento maior, que é a Semana de Pesquisa, que é a SECAP 2020, então, às vezes, vocês estavam recebendo algumas coisas relacionadas, e aí eu já deixo esse convite também, né, para que, se quiserem acompanhar, vai ser uma semana que vai acontecer em outubro, né, que já temos 900 inscritos, e aí nós quisemos fazer esse simpósio dentro da nossa revista, né, nós nos reunimos toda semana, a REUP, a Revista de Extensão da Universidade de Pernambuco, e aí surgiu essa ideia de a gente juntar e conversar um pouquinho, né, sobre essa parte de editoração mesmo, de revista científica na área de extensão, e aí essas pessoas ilustres aí vieram para nos abrilhantar com suas experiências, né? Então, inicialmente, professor Luiz está aí, nós queremos passar a palavra ao nosso pró-reitor de extensão da Universidade de Pernambuco para fazer o início, né, do nosso evento, e em seguida nós retomamos com os palestrantes. Sua palavra, professor. Olá, pessoal, bom dia. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, as professoras que tocaram esse projeto, né? Claudinale, professora Beatriz e toda a equipe da revista de extensão da UPE e os demais colegas das outras universidades que estão elaborando e discutindo e promovendo esse evento. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz com essa iniciativa, porque ela, de fato, vem a encontro a um momento novo que a Universidade Brasileira está vivendo, que é o momento da extensão. Vocês lembram bem que, a partir do final de 2018, o Conselho Nacional de Educação aprovou uma diretriz nacional para a extensão no ensino superior, que foi fruto de uma luta de mais de 30 anos do Fórum Nacional de Extensão, na perspectiva de fato, inserir a extensão como espaço formativo do estudante. E essa diretriz traz, entre outras coisas, um conceito inovador de extensão, que é o conceito de que extensão é uma atividade de ensino vinculada ao currículo e ligada à pesquisa. Ou seja, de fato, ela é um elemento indissociável da prática acadêmica e, portanto, precisa ter um espaço, precisa ter, de fato, um olhar específico para a sua característica e sua natureza pela importância. Portanto, a gente está falando de algo que é da própria formação profissional dos estudantes, na medida em que os coloca em contato com uma realidade e desafios que a sociedade enfrenta nas mais diversas áreas, e, portanto, uma realidade de muita complexidade, né? E, ao mesmo tempo, coloca isso como um desafio de permanente espaço de laboratório, de investigação, de criação de novos conhecimentos, e assim a pesquisa e o ensino, a partir da extensão, começa a ter uma dinâmica nova, portanto, muito mais desafiadoras. A gente tem enfrentado, a partir de 2018, questões que até então não se dava muita importância. Uma delas é, por exemplo, o próprio método da ciência nesse ambiente de extensão. Como produzir conhecimento em um ambiente em que o exercício exige uma ciência aplicada, exige uma reestudada das próprias teorias, né? Uma reescuta. Como tornar essa extensão, de fato, um grande espaço gerador de conhecimento. E, de fato, isso aponta para uma melhoria qualificada das nossas revistas de extensão. Aqui na UPE, o Plano de Desenvolvimento Institucional instituiu 3 indicadores da extensão para serem monitorados ao longo desses 10 anos. Mas um deles é, de fato, o indicador da publicação, ou seja, o quanto de conhecimento produzido na extensão é, de fato, publicado
ganham as revistas ou entra no espaço da discussão acadêmica. Então, portanto, importantíssimo que a gente qualifique e dê mais visibilidade a tudo isso que fazemos a partir das revistas de extensão. E sobre isso eu coloco que as revistas têm um grande desafio nesse momento. Primeiro, é a própria qualificação das revistas. Você observa no Qualis, e as revistas de extensão não têm grande repercussão do ponto de vista da qualidade, né? Não sei se pela história, pela cultura nossa, dá pouca extensão, pouca importância à extensão, as revistas não aparecem muito. Mas, sobretudo, acho que precisam pensar uma estratégia nesse momento histórico de crescimento orgânico e sustentável, que passa, ao meu ver, por uma integração entre as várias universidades. Ou seja, é fundamental que se use de estratégias, por exemplo, de criação de dossiês conjuntos entre as universidades, para estimular mesmo, para qualificar esse trabalho de publicação, né? Mas fazer isso não para reproduzir o que a própria universidade faz, que isso não tem valor quase nenhum, mas, enfim, integrar as várias áreas a partir de temáticas importantes sobre metodologia, sobre a sistematização da própria prática da extensão. Por exemplo, num tempo como esse, do enfrentamento à pandemia, quais são as ações que a extensão tem gerado, e tem gerado muitas, não é? Depois, como, por exemplo, temáticas como desenvolver a extensão mediada por tecnologias, que é um desafio do nosso tempo. Então, todo esse conjunto de experiências, na verdade, são conhecimentos que poderão repercutir no espaço das revistas. Então, essa necessidade de, nesse momento, aprender juntos, aprender com a própria experiência, seja da extensão, mas seja da própria prática da edição das revistas, pode ser um momento importante para as universidades, para alavancar a importância e a visibilidade que elas precisam ter e passam a ter nesse momento, né? Então, nesse sentido, o fórum, esse simpósio que vocês desenvolvem, traz uma contribuição importante, que alinha ideias, troca experiências e faz, de fato, que as comissões locais reaprendam e valorizem aquilo que estão fazendo, redirecione as suas práticas, né? Na perspectiva, de fato, de que a gente torne as revistas um local de publicação de conhecimentos científicos sustentáveis, de fato, originados num outro ambiente, que é o ambiente da prática, do exercício direto com a sociedade. Portanto, tem um valor extraordinário para a sociedade, para a cultura e para a universidade. Então, parabenizo a todos, vou ficar acompanhando parte desse evento, entendendo que vocês, de fato, estão construindo algo importante, né, e que vai certamente nos dar novos momentos, novos espaços com mais qualidade. Mais uma vez, um grande abraço a todos, um bom evento, e estamos de olho que nós precisamos, de fato, de revistas sólidas e de qualidade e que valorize aquilo que a extensão tem feito no país. Bom dia, um abraço. Muito obrigada, professor. Se a professora Beatriz estiver ok com a apresentação, podemos iniciar. Eu vou tentar apresentar aqui, porque eu acho que Evelyn não recebeu no e-mail a minha apresentação. Eu vou tentar apresentar aqui, tá certo? Desafio, é o primeiro desafio, nossa senhora. Vamos lá, peraí. Bom tê-lo aqui, Muriel. Seja bem-vindo. Bom saber, né? Estamos iniciando. Estamos com muitas experiências. Só para ir aproveitando o tempo, se vocês quiserem fazer comentários, coloquem aqui no chat, que aí a gente vai administrando. Dependendo do tempo que a gente tiver, a gente pode abrir até o microfone, a sua câmera, e você faz diretamente a pergunta ao palestrante. E se não der, vocês vão colocando, que aí todas vão ser respondidas, né? Se não, no evento,
no momento que a gente possa enviar por e-mail também. O importante é a gente não ultrapassar também tanto tempo, né, de vocês. Vocês estão visualizando a minha apresentação? Sim, coloque modo apresentação agora. Estão? Sim, ok. Então, vamos iniciar com a nossa primeira palestra. Professora Maria Beatriz Araújo Silva é doutora, né, e mestre em Biologia Parasitária pelo Instituto Oswaldo Cruz da Fiocruz, Pernambuco. É graduada em Enfermagem pela Universidade de Pernambuco e em Ciências Biológicas pela Federal Rural de Pernambuco. É pesquisadora e professora de doenças infecciosas e parasitárias na UPE e pesquisadora do Laboratório de Endemias do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Pernambuco, LACEN Pernambuco, da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Pernambuco. Atualmente é coordenadora de Extensão e Cultura da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco, a FENSG-UPE, é membro do colegiado da Comissão de Ética em Uso de Animais, o CEUA, é coordenadora do Programa de Extensão na Prevenção de Doenças Infecciosas e Negligenciadas, é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Doenças Infecciosas e Negligenciadas, é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Pernambuco e é a nossa editora-chefe da Revista de Extensão da Universidade de Pernambuco. Fique à vontade, professora, a senhora tem 15 minutos. Bom dia a todas e a todos. Esse é um momento muito rico em que nós podemos compartilhar a respeito das nossas experiências, trocar experiências de fato. Eu gostaria de pedir só desculpas por esse barulho de reforma, que faz parte do momento em que nós estamos vivendo. Então, vamos lá. A nossa revista de extensão da Universidade de Pernambuco, ela foi criada em 2015, e nos anos de 2015 e 2016, ela tinha como objetivo principal publicizar as atividades extensionistas da própria universidade. Em seguida, nós fomos organizando a equipe dos editores, nós fomos organizando a equipe também dos revisores, e aí, hoje em dia, nós já estamos no 5º volume, na 5ª edição dos artigos que nós recebemos, e assim, tem sido um crescimento muito grande nesses últimos 2 anos. E assim, atualmente nós contamos com 2 editores assistentes, a professora Claudinário, o professor Igor, uma editora de seção, a professora Josiete, uma editora assistente de normatização, que é muito importante também, Rosiane Almeida, que era da Faculdade de Enfermagem, UPE, e nós contamos com um conselho consultivo de 37 revisores da UPE e fora da UPE. De fato, quem é a REUP? A REUP, ela visa consolidar como um espaço qualificado para a promoção do conhecimento e do diálogo de novas ideias, e principalmente ampliar a comunicação da universidade com a sociedade, em várias áreas, em vários campos de atuação. Atualmente, na divulgação das atividades, ela tem atuado especialmente com cultura, e apresenta as interfaces que essas atividades de extensões e cultura desenvolvam com o ensino e a pesquisa, que tem sido uma luta nossa nos últimos anos, realizar essa integração entre a extensão, o ensino e a pesquisa. A REUP, ela publica sempre artigos relacionados na área de comunicação, de cultura, de tecnologia, de educação, de produção, saúde especialmente, direitos humanos, meio ambiente e trabalho. Ela encontra-se ancorada na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Ela foi criada, na realidade, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e encontra-se até hoje. Atualmente, nós publicamos trabalhos na área da saúde, tanto de enfermagem, de odontologia, de medicina, entre outras,
mas especialmente na área da enfermagem e da odontologia. Também com direitos humanos, recebemos um artigo muito interessante sobre violência contra as mulheres, na área da cultura, fazendo arte com crianças, temos um trabalho com teatro interativos envolvendo idosos. Na área de direito, temos trabalhos na comunidade quilombola, com a educação, que trabalham nas escolas com matemática, com tecnologia, que a gente hoje tem utilizado bastante, né? Graças a Deus, a gente tem a oportunidade de utilizar todas essas ferramentas tecnológicas e recebemos um trabalho muito interessante com o Instagram. Também ações de educação e saúde, trabalho com justiça e cidadania, comunicação, enfim. A missão da REUP é o compromisso com a formação cidadã dos estudantes, marcada e constituída pela vivência dos seus conhecimentos, de modo interprofissional e interdisciplinar, visando a articulação entre o ensino, a pesquisa e, claro, a extensão, mais uma vez. Quais foram os nossos avanços? Apesar de sermos uma revista jovem, nós estamos movimentando bastante a REUP. Hoje em dia, nós já contamos com o ISSN, já migramos para a plataforma OJS PKP, que foi um avanço. Estamos na lista da RENEX, da Rede Nacional, e já conseguimos a indexação no Diadorim e no Sumários. Recebemos artigos de outras instituições do Estado de Pernambuco, de outras universidades e muitos de outros estados. E então, nossos desafios. Próximo passo agora, estamos tentando conseguir o registro de DOI. Outro desafio grande é a manutenção dos revisores, dos editores, porque nós estamos com a equipe bem organizada, trabalhando sistematicamente, e nesses 2 últimos anos, a revista, de fato, teve um crescimento. A manutenção da continuidade das publicações e a manutenção da própria revista, que eu acho que é um grande desafio nesses períodos de desarticulação das atividades acadêmicas, das dificuldades de publicizar artigos científicos, com todo esse momento que nós estamos vivenciando. Então, os nossos desafios, assim, é a divulgação, gente. A divulgação, nós precisamos estar constantemente divulgando chamadas para artigos, enviando e-mails para várias instituições, tentando divulgar a REUP no Instagram, no Facebook, na RENEX, e com relação às expectativas de publicações futuras, diante desse momento da pandemia que nós estamos vivendo, resolvemos lançar uma chamada para submissão de artigos de extensão que envolvessem esse momento da pandemia do Covid-19. Já recebemos alguns artigos, eles já estão sendo revisados e vamos tentar ainda publicar este ano. Outra expectativa, que estamos, assim, trabalhando bastante nesse sentido, é a publicação dos anais estendidos, dos resumos estendidos, da SECAP, da Semana Científica do Agreste de Pernambuco, que temos professores do corpo editorial, o professor Igor e a professora Josiete, eles trabalham no Multicamp Garanhuns, e eles estão realizando esse segundo SECAP, e nós vamos publicar os resumos expandidos. Vamos selecionar os melhores, vamos passar por toda a seleção editorial, se adequa ao escopo da revista, e é a nossa próxima expectativa. E com relação ao processo de avaliação, o processo acontece por pares. Em primeiro momento, o artigo é avaliado pelo conselho editorial, a gente verifica a aderência ao escopo, se esse trabalho apresenta, de fato, contribuição para a extensão universitária,
Nós avaliamos a qualidade, a atualidade das referências bibliográficas. Também somos, assim, bem exigentes com a redação e a originalidade do trabalho. Em seguida, existe a avaliação pelos pares, que fazem parte do conselho consultivo, e nesse processo a avaliação é dupla cego. Com relação à política de sessão, nós recebemos artigos originais, artigos de revisão, relatos de experiência, reflexão teórica também já temos recebido, comunicação breve e entrevistas. As entrevistas nunca devem ultrapassar 5 páginas. E as diretrizes, a REUP, a gente publica sempre artigos que tratem exclusivamente de ações de extensão universitária. Nós recebemos em fluxo contínuo, o tempo inteiro nós estamos recebendo trabalhos e artigos, eles devem ser inéditos, os artigos devem seguir as normas da revista, que é outro desafio nosso, e eles deverão sempre ser publicados pelo sistema, que pelo site da revistaextensão.pe.br. Muito obrigada, estamos à disposição. Mais uma vez, gostaríamos de agradecer a presença de todas e todas, e estamos à disposição. Obrigada, professora Beatriz, pela sua apresentação. Agradeço a atenção de todas. As perguntas, se quiserem fazer pelo chat, as considerações, né, estamos aguardando. Vamos passar, então, agora para o professor Gilson. Sim. O senhor pode... Posso projetar daqui? Sim, por favor. Então, enquanto o senhor coloca a apresentação, no caso, Evelyn, né, já estava com a sua apresentação. Já está aí. Vou lhe apresentar um pouquinho. O professor Francisco Gilson Rebouças Porto Júnior, editor-chefe da revista Capim Dourado, Diálogos em Extensão. É doutor em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da UNB, é graduado em Comunicação Social, Jornalismo, Pedagogia, História e Letras, realizou estudos de pós-doutoramento como professor visitante nas universidades de Coimbra, Cádiz, Brasília e Unesp. Atualmente é coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão e Grupo Lattes, Observatório de Pesquisas Aplicadas ao Jornalismo e ao Ensino, na Universidade Federal de Tocantins, e do Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão, Informação, Comunicação e Memória, também na mesma universidade. É professor na Fundação Universidade Federal de Tocantins, no programa de pós-graduação em Comunicação e Sociedade e no programa de pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação. É investigador colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra. Coordena pesquisas de ensino e jornalismo, formação, inovação tecnológica e preservação da memória. Pesquisa sobre formação, ensino e processos educativos no Brasil na União Europeia. CPLP e BRICS. Então, professor, seja muito bem-vindo. O senhor tem 15 minutos para a sua apresentação. Fique à vontade. Já coloquei aqui o cronômetro também para não me perder, né? Então, bom dia a todos. Todos conseguem ver a apresentação? Ótimo. Vou falar um pouquinho sobre a trajetória para vocês entenderem o que é a nossa revista também, né? Ela é uma revista jovem, ela foi criada em 2018, com todas as dificuldades que a maioria das revistas apresentam no processo, né? Eu tenho um pouquinho de experiência acumulada, eu comecei como editor de revistas em 1999, então já tenho aí um pouquinho mais de 20 anos de lida com as angústias de ser editor de revistas, principalmente porque não é nada simples. Às vezes eu escuto muitos colegas falar, vamos criar uma revista. Não, não é uma coisa simples, né? Então, com 20 anos de experiência, eu já aprendi que nós temos angústias das mais diversas. Atualmente, na Universidade Federal do Tocantins, eu sou editor de 3 revistas.
na revista Observatório, que é a mais antiga que eu sou editor, ela está no 6º ano editorial, e nós publicamos 6 volumes por ano, ela é bilíngue, português e inglês, e ela é mantida por nós, junto com uma parceria com a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Nós temos a revista Aturá, uma revista na área pan-amazônica, então ela pega os estados da região amazônica e também os países que têm Amazônia Legal. Ela tem 4 anos de existência e é em parceria com todas as federais da região norte e mais algumas do exterior. E em 2018 eu fui convidado para assumir a Capim Dourado, que já estava nascendo, mas apresentou dificuldades na estruturação, na periodicidade. Então eu fui convencido pela nossa pró-reitora, professora Maria Santana, a assumir a revista. Eu estava saindo para pós-doc, então eu tive que pegar a revista durante o meu pós-doc também, e tentar tocar essas atividades todas aí nesse processo, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho que esse é um problema grave que nós temos no campo das revistas. As nossas equipes são muito pequenas, todas são muito pequenas. E quando você encontra alguém que tem disposição em manter, você tenta arrebanhar o máximo possível. Então, esse talvez seja um grande desafio que nós tenhamos aí no campo das publicações científicas, é manter, capacitar e profissionalizar as nossas equipes para permanência e que gostem daquilo que façam. Tá? Isso talvez seja a grande dificuldade. Então, agora eu vou focar na minha apresentação e dentro dela eu vou tentar levantar algumas das questões dentro dos 15 minutos que me foram concedidos aí para partilhar com vocês as nossas experiências e angústias também, tá? O nome Revista Capim Dourado, ela vem justamente de uma referência à nossa única indicação geográfica registrada aqui no estado do Tocantins, que é o capim dourado. Eu não sei se vocês já viram, o capim dourado é uma planta nativa do Tocantins, de uma parte do Tocantins, do Parque Estadual do Jalapão, é uma reserva ecológica, e é um capim belíssimo, e com ele é feito artesanato. Então, quando se criou a revista, se pensou justamente em fazer referência ao capim dourado, por isso que a expressão, o nome dela significa capim dourado, tá? Eu consigo passar daqui o slide? Acho que não, né? Eu tenho que pedir para a Evelyn. Evelyn, pode passar a primeira tela, por favor? Obrigado. Então, assim como as demais revistas na área de extensão, nós temos uma missão muito clara, que é trabalhar na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso talvez seja o nosso grande gargalo quando se fala justamente em publicação. O que é esse trem chamado de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? Eu lembro da fala há pouco do pró-reitor, que ele falava justamente que, no quais as revistas de extensão parece que não chamam tanta atenção. E, de fato, elas não chamam tanta atenção porque os pesquisadores não vão atrás das revistas de extensão. Normalmente, eles publicam muito em revistas que têm outros perfis voltados para pesquisa pura ou aplicada, e muitas vezes esquecem, inclusive, das revistas de extensão, por justamente nós não sabemos direito como é que a gente trabalha nesse tripé. E esse tripé é complexo. Então, o próprio fórum de extensão ele tem que ajudar as universidades a entender o que é de fato, pode voltar para isso, perfeito, o que é de fato essa questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Daí, nossa ideia é, a partir disso, sermos uma alternativa de divulgação científica, informativa e cultural, abarcando o escopo daquilo que a própria rede de extensão, Rede Nacional de Extensão, ela entende que vem a ser a extensão universitária. Então, essa é a nossa missão, esse é o nosso sonho de construção coletiva dentro de uma revista acadêmica aqui no estado do Tocantins. Próxima, por favor. Pode passar, Evelyn? Acho que falhou. Bem, o foco da revista, eu vou tentar manter ela vai passando posteriormente, o foco da revista está ligado justamente àquilo que eu falei há pouco. São os aspectos ligados à extensão universitária, à cultura e à própria educação. Daí porque a gente usa a expressão dentro do tema da revista, Revista Capim Dourado, diálogos em extensão, porque a gente entende que isso é um diálogo constante, é isso que nós queremos fazer a todo instante dentro da relação com o ensino e com a pesquisa universitária também. É um diálogo que visa contribuir para a criação e fortalecimento de uma rede de pesquisadores que pensem
e qualifiquem melhor a própria estrutura da extensão universitária. Okay? Depois que a Evelyn retornar, ela pode passar e passando novamente as telas, fica mais fácil, né? Acho que deu problema, né, Evelyn, na tua... Isso. Pode passar mais uma, por favor? Talvez esse seja um problema que todas as revistas tenham, a questão da periodicidade. Então, anunciada, a nossa publicação é quadrimestral. Significa que nós temos 3 números por ano. Tá? Essa é a nossa meta. Só que nem sempre a gente consegue publicar o periódico como deveria ser. Porque a gente tem problemas operacionais. Nós e quase todo mundo que atua com revistas entende isso que eu estou falando, né? Às vezes você tem os artigos, mas eles não passaram todos pelo processo de avaliação, daí você não tem número suficiente para lançar a revista, aí você tem que aguardar os avaliadores. Os avaliadores, talvez, por serem voluntários, não têm tempo para revisar tudo da forma como a gente quer, com agilidade. E aí o processo vai cada vez mais se embolando. Isso é uma dificuldade, é um grande desafio para a maioria dos editores. Então, por exemplo, hoje nós já temos os nossos números 1 e 2 prontos. O nosso número 2 é sobre a Covid, nós temos aí um número belíssimo, com 25 artigos já preparados, já revisados, mas eles precisam ser editorados, porque não há equipe para editorar. Então, normalmente, a equipe do editor é também o editorador, ele faz tudo. E esse é um grande problema, tá? Que nós vivenciamos aí. Próxima tela, e é um desafio também para vocês pensarem coletivamente, né? Nós acreditamos numa política de acesso livre. Então, a revista Capim Dourado, ela defende, sim, o acesso livre e imediato ao seu conteúdo, no princípio de que a produção científica ela é pública, ela não deve ser impactada. Então, a gente permite o arquivamento pré- e pós-impressão, que é uma coisa importante. Por isso, nós nos esforçamos muito em incluir a revista em repositórios internacionais, porque isso dá uma visibilidade muito grande. Entre eles, o AGE, tá? O Diretório de Revistas Online Internacional é um dos melhores e é o que efetivamente agrega a maioria das revistas. Então, a minha sugestão para os editores é, se vocês quiserem focar em algum indexador internacional, foquem em DOAGE, tá? É aquele indexador, ele é chato, ele exige de você muita coisa, mas ele vai te dar visibilidade em praticamente todos os espaços públicos e também privados que envolvam bancos de dados e que exijam uma certa política de visibilidade, além de impactar positivamente a recepção dos artigos que são publicados nela. Então, DOAGE é um dos caminhos essenciais aí que nós incentivamos. Tá? A revista hoje, Capim Dourado, ela está em DOAGE, está em alguns indexadores internacionais também, nós temos tido aí um trabalho grande de indexar fora, não pensando no Qualis, tá? Eu acho que a gente precisa até amadurecer essa ideia que uma revista que tem Qualis é uma revista que tem qualidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Qualis atende a programas de pós-graduação e é uma lista de revistas onde professores da pós-graduação que estão em mestrados e doutorados publicaram durante um determinado ano, em um determinado período. Então, muitas vezes, o estudante, quando ele bate o olho na revista, ele fala assim, tem Qualis. Então, Qualis, na cabeça dele, é qualidade. Não, não é, dissociem isso. Nós temos revistas muito boas, de impacto na ciência, que produzem bastante, e o Qualis dela não é merecedor daquilo que ela produz de conhecimento científico, tá? Então, é importante a gente fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra. Então, como é que eu faço a medição de uma revista boa? Bem, os elementos estão em DOAGE, né? O acesso livre, a disponibilidade, as citações. Então, o primeiro passo é, você quer que seu artigo seja lido? Isso é um elemento importante. Então, nós tentamos fazer isso com a revista Capim Dourado, que as pessoas leiam os nossos artigos. Então, nosso interesse não é Qualis, nosso interesse é leitores e citações. Então, isso faz um diferencial importante na capacitação do nosso público intelectual também. Pode passar, por favor, a tela? Bem, quais são os nossos desafios e expectativas de publicação? Acho que o grande desafio que todo mundo tem, todo editor tem, é a manutenção da periodicidade, que nós consigamos publicar efetivamente no período que ele está previsto, tá? Então, se eu tenho 3 números e eles deveriam surgir sempre no início de cada mês em que começa o quadrimestre.
mas isso nem sempre é possível, tá? Pareceristas voluntários, isso também é um grande problema. Está começando a surgir aí uma cultura muito danosa entre o meio acadêmico de que colegas só querem dar pareceres se tiver algum retorno financeiro. Então, isso é um equívoco muito grande. Se eu estou trabalhando com uma ciência aberta, fruto de financiamento público, os pareceres também são públicos. Então, isso é uma dificuldade que nós estamos enfrentando aí. Terceiro desafio, bons autores. E quando eu falo bons autores, eu estou falando pessoas que escrevem não para atender a demanda dos programas de pós-graduação, que precisam de quantidade, mas sim textos bem escritos, que exijam um mínimo de trabalho na correção, que até isso é difícil também, você manter a estrutura para que isso funcione, né? Então, são os desafios que nós apontamos como necessários aí nesse processo. Na próxima tela, a gente fala sobre as estratégias de análise das submissões. Aqui na revista Capinurado, a gente tenta ter sempre 2 pareceristas ad hoc, que sejam fora da universidade e que trabalhem no sistema de Double Peer Review, que é a avaliação cega dos pares. Eles não sabem quem são os avaliadores e os avaliados também não sabem quem está avaliando o seu trabalho. Isso tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Tá? Tem problemas dos 2 lados. No sentido de que as pessoas, muitas vezes, avaliam com muito mais rigor porque não conhecem o autor. E, às vezes, eles contestam com muito mais ênfase uma ideia porque ele não conhece o autor. Depois que ele passa a ver a revista publicada, ele até se assusta. Puxa, eu contestei esse professor, eu contestei esse profissional. Então, isso é o legal e o ruim também, porque depois nós temos que mediar esse percurso aí. Outra estratégia que é importante seria a periodicidade de formações e profissionalização desse corpo que analisa. Isso também nós encaramos como uma estratégia importante, nós nos esforçamos a tentar ajudar nossos avaliadores a serem melhores. Então, nós tentamos ensinar-lhes como avaliar melhor o periódico, como avaliar melhor os artigos. Então, formações constantes é também aí, eu coloco como uma estratégia, mas também como um desafio constante. Se puder passar a tela, por favor. Eu estou correndo por causa dos 15 minutos, tá? Eu sei que a Claudinale vai já me cobrar aí, eu estou aqui em 13 minutos e 40 no meu cronômetro, eu estou controlando, tá? Bem, a estratégia de divulgação da revista. Não há como sobreviver hoje apenas com a divulgação do OJS, aquela divulgação que é feita via feed das mídias presentes. A gente precisa divulgar nas mídias sociais. Então, uma revista que não está presente nas mídias sociais, que não faz divulgação, ela tem poucas citações. Eu tiro isso porque faz 2 anos que a gente começou um esforço muito forte com a outra revista que eu coordeno, a revista Observatório, de divulgar nas mídias sociais. Nós começamos via Facebook, nós tínhamos 300 pessoas no nosso Facebook. Em 1 ano, a gente pulou para 28 mil pessoas. Resultado, nesse ano que a gente colocou para 28 mil pessoas, a gente chegou a mais de 700 citações da revista em textos. Justamente porque as pessoas viam que existia um artigo e citavam o artigo. Então faz muita diferença a mídia social. Tá? Facebook, Instagram e qualquer outra mídia que vocês quiserem usar é excelente para que as pessoas vejam, divulguem os artigos. Olhem para os seus autores e digam, divulguem nas suas redes também. Isso faz um diferencial importantíssimo. E-mail também funciona? Claro, porque nós temos um público mais antigo, mais ligado a tecnologias anteriores, que gostam de e-mail. Então, façam e-mail list, disparem, isso também é importante. E talvez a coisa mais importante, tenham voluntários na revista. Uma experiência muito boa que nós temos com a nossa primeira revista, Observatório, e que nós copiamos para Capindourado também, é a questão de ampliar o corpo de participantes. Então, nós temos voluntários de lugares dos mais diversos, do Brasil, fora dele, pessoas que vão desde contribuir com a revisão até dar um pingo num i se precisar dentro da revista. Então, isso fortalece também e cria uma rede de divulgação muito importante. Tá? Nós entendemos que são estratégias. Cada revista ela vai ter que criar sua própria estratégia de atuação, porque os públicos são muito diversos, né? Então, cada um dos colegas que vão apresentar, vão apontar problemas, dificuldades, ideias, e é importante a gente testar todas elas. É o que nós temos feito nas revistas que nós atuamos.
Como aqui eu tenho uma certa trajetória, um pouco de experiência acumulada, algumas delas a gente reproduz, a gente aplica, outras nós não usamos mais, justamente por achar que o impacto é pequeno nos resultados, tá? Mas eu volto a destacar, é bom que cada editor experimente, tente fazer diferente, tente criar uma estratégia para que a sua própria revista possa sobreviver no meio dessa confusão toda e desse turbilhão. O importante é, nós estamos divulgando ciência, nós estamos fazendo ciência também, na medida em que ajudamos as pessoas a ter acesso a essa informação tão importante, principalmente numa era de desinformação e de fake news. Então, é essencial que a ciência esteja presente e as revistas. Qualquer revista científica tem um papel importantíssimo. Nesse sentido, nós aqui do Tocantins somos uma universidade jovem e estamos nos esforçando da nossa contribuição para a ciência nacional. Passei 30 segundos dos meus 15. Mas obrigado pela atenção e estou aberto aí para perguntas, caso deseje. Maravilha, professor, foi ótimo. Ter essa visão, essa experiência, né, nada igual. Muito obrigada. Então, continuando o nosso ciclo, queria pedir para a Gabriela agora apresentar. Você pode projetar, Gabriela, a sua apresentação? Sim. Então, Gabriela é editora assistente da revista Interfaces, é técnica em assuntos educacionais na Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, é graduada em Ciências Biológicas pela mesma universidade, com especialização em Gestão Educacional, e atualmente mestranda do Programa de Gestão e Organização do Conhecimento da Escola de Ciência da Informação da UFMG. Tem também interesse nas áreas de comunicação científica, periódicos eletrônicos e bibliometria. Ela está acompanhada do editor-chefe, professor Leandro Diniz, que é editor da revista desde julho de 2020. O professor, ele é bacharel, mestre e doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, é professor adjunto da UFMG, atua particularmente na área de português como língua adicional, foi um dos coordenadores do eixo de português no âmbito do projeto Mais Médicos para o Brasil, e na extensão tem trabalhado recentemente com migrantes e refugiados, tanto os adultos quanto os matriculados no ensino básico. Então, nós teremos agora a apresentação da revista Interfaces, da UFMG, pela Gabriela Casale. Aparecendo a apresentação, não? Já está? Sim. Ótimo. Sim, Gabriela. Ótimo. Bom, gente, então eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês a Interfaces, que é a revista de extensão da UFMG. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito pela palestra, fala da professora Bia e do professor Gilson, porque a gente se vê muito nos comentários, nas dificuldades, nos desafios, né, nas possibilidades. Então, esse momento, eu acho que é um momento de fortalecimento mesmo para todos nós que trabalhamos com editoração. Não estamos sozinhos, né? Não estamos sozinhos. Bom, a revista de extensão da UFMG, ela foi criada em 2013, e ela é o periódico vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. Ela se dedica aos estudos extensionistas desenvolvidos tanto no contexto nacional quanto no contexto internacional, que nós buscamos também fortalecer. Então, desde 2013, nós já estamos com 14 edições publicadas. Outra questão de regularidade também, já tivemos um problema maior. Em 2015, nós não publicamos, né, a revista mudou de setor dentro da Pró-Reitoria de Extensão, e nessa mudança, até um novo editor, um novo técnico para trabalhar, ela acabou não sendo publicada, o que atrapalha muito na questão das indexações lá para frente, porque eles exigem uma regularidade, né? Então, enfim, agora nós conseguimos regularizar essa situação. Ela é virtual, as primeiras 2 edições, elas foram virtuais e impressas, e aí a partir da terceira, por uma questão de tendência e também por uma questão de custos, ela passou a ser apenas virtual, e ela é bilíngue. Então, toda a interface da revista e todos os artigos, eles são publicados em português e em espanhol. Também o espanhol numa iniciativa de fortalecimento, né, de buscar esse fortalecimento com outras universidades latinas.
A publicação nossa é semestral, então também nós, mesmo sendo semestral, também temos uma dificuldade de conseguir, né, publicar certinho. Quantas vezes nós já ficamos assim, temos que publicar até o último dia do ano, então ficar até 31 de dezembro, 9 horas da noite, correndo para terminar a publicação. Entre os objetivos do periódico, é contribuir com as análises e reflexões sobre os fundamentos, os conceitos, as experiências extensionistas e suas repercussões, buscando sempre fortalecer o diálogo entre a universidade e os demais setores da sociedade. O outro objetivo da revista também é contribuir com os processos de formação acadêmica e cidadã, além da democratização do conhecimento. A própria revista ela é um espaço de formação dos nossos estudantes. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a equipe editorial, mas nós temos bolsistas de extensão atuando dentro da revista. Aqui só para ilustrar um pouquinho das nossas capas. Até 2 anos atrás, a gente não tinha um projeto gráfico mesmo, era um pouco mais amador, e a partir de 2 anos atrás, nós começamos a ter um projeto gráfico, então, cada artigo ele tem uma própria capa, toda a revista ela tem um conceito, né? Isso é um pouquinho para ilustrar. As nossas sessões, né? O que nós publicamos? Nós publicamos artigos, ensaios, relatos de experiência, entrevistas. Essas sessões são abertas, né, para qualquer autor poder submeter, e todas as diretrizes para cada um dessas sessões se encontram nas diretrizes para os autores. Nós temos uma outra sessão, nós nomeamos como Em Debate, que essa não está aberta, as pessoas não conseguem fazer submissão, é uma submissão interna da revista, então, normalmente são textos encomendados ou produzidos pela própria revista, e são temas que a gente acha, assim, que são emergentes do momento, e a gente quer trazer uma discussão sobre isso. Então, o primeiro, né, foi quando surgiu essa sessão, um debate mais acalorado sobre política, e nós tivemos um evento na universidade, que era Que Brasil Queremos? O que dizem os jovens? Né, o segundo os jovens. Então, foi um evento que ele foi todo transcrito, nós publicamos também na revista, para ampliar essa visibilidade e tentar estimular essa discussão. Nossa equipe hoje, então, nós temos o editor-chefe, o professor Leandro, está aqui presente também, ele entrou há poucas semanas, assistente editorial, que sou eu, e nós temos uma professora que é orientadora do processo de revisão e tradução, a professora Sandra Bianchetti, atualmente. Nós temos 3 bolsistas, 2 bolsistas que trabalham com o processo de revisão de português, né, e normas, e uma bolsista que trabalha com o processo de tradução. A gente está, inclusive, com um edital de seleção aberto agora, para conseguir um outro bolsista de tradução, e a gente tem um pouquinho de dificuldade de conseguir esses bolsistas, porque a oportunidade para os estudantes de letras, para dar aula, por exemplo, num cursinho ou num curso de idiomas, é muito grande. E comparado com uma bolsa, se for pensar só na questão de valor, numa bolsa de extensão, ela se torna um pouco menos atrativa, né, financeiramente. Nós temos uma orientadora de design, que é a professora Natasha Rena, que era a nossa antiga editora-chefe, e que agora passou, né, vai manter o cargo como orientadora do design, e nós temos uma bolsista do design também. Foi uma conquista muito grande, nós tínhamos, todas essas bolsas foram conquistas, assim, galgadas a passos, assim, não foi uma coisa rápida, porque recurso não é uma coisa que sobra na universidade, e nós temos também o nosso conselho editorial. Estamos com um processo de transição, e nós vamos alterar esse cargo para 2 cargos separados. Então, nós vamos ter o conselho de política editorial, então, são membros que estão apoiando mais o editor-chefe na questão das políticas da revista, né? Por exemplo, se for mudar a periodicidade, questões de submissão, de avaliação, então esse conselho ele está junto ao editor-chefe nessas questões. O corpo editorial científico, que é o corpo que garante mesmo a qualidade acadêmica, científica dos textos publicados. Bom, vamos lá entrar nos desafios. Um desafio grande que a gente tem é estimular artigos que tratem de análises e reflexões sobre os fundamentos e conceitos da extensão. A gente tem um grande número de submissão, por exemplo, de relato de experiência,
nós não achamos ruim, com certeza não, são relatos importantes, mas gostaríamos de alguma forma, instigar a produção de artigos mesmo, para fortalecer não só ações específicas, mas fortalecer a extensão como um todo. Nós também temos a questão de indexação e avaliação. A questão da avaliação nós concordamos, com certeza, com o professor Gilson. O Qualis, ele é utilizado de uma forma um pouco equivocada, né, então ele foi criado para a questão de avaliação de programas e não de periódicos, então ele é indiretamente usado para avaliar os critérios de qualidade dos periódicos. A gente também não pode fugir, porque não pode ignorar, porque as pessoas também buscam pelo Qualis, então é sempre um equilíbrio. E uma questão específica da extensão com o Qualis é porque você pensa muito em Qualis, assim, numa qualidade em que você tem que rejeitar muito texto e ter poucos textos excelentes. A extensão, ela não tem muito esse foco, então a gente quer marcar, abranger o máximo de publicações que a gente puder, então, claro que tem que ser textos de qualidade, mas eu acho que a extensão, ela visa muito mais a inclusão do que a exclusão, e muitas vezes esses critérios de avaliação de periódicos estão bem pautados na exclusão. E na questão de indexação também, a gente já foi indexado no Latindex, no DOAJ, e, infelizmente, não é apenas ser indexado, né? Você tem que ter a manutenção. Então, tivemos alguns problemas para nos manter. Agora estamos conversando com esses 2 indexadores para regularizar a nossa situação. A agilidade no processo editorial também, como já foi falado antes, é uma questão complicada, porque não tem ninguém da equipe editorial que é exclusivo para a revista. Eu acho que a gente não tem essa condição, no geral, nas nossas revistas, principalmente nas extensionistas. Os avaliadores também são voluntários, então acaba atrapalhando um pouco nessa agilidade maior que nós gostaríamos de ter. Um desafio também é a questão do banco de avaliadores, então a gente tem sempre que buscar ampliar esse banco de avaliadores, então estamos pensando até em abrir um chamado agora, para que novos avaliadores sejam cadastrados. Eu não sei se vocês perceberam no periódico de vocês, no começo do isolamento, estava, assim, muita produção, e os avaliadores estavam, assim, com mais tempo, estavam disponíveis, e agora, com o retorno das aulas, e não é um retorno normal das aulas, é um retorno em que os professores, os técnicos têm que aprender novas metodologias, criar novas aulas, então, nós temos tido uma dificuldade com esses avaliadores. Muitas vezes eles agradecem a avaliação e explicam por essas questões, eles não estarão disponíveis para fazer essa avaliação nesse momento. Um desafio importante para a nossa revista é a questão da diversidade, então nós queremos que sejam autores de diversas universidades, de diversas regiões do país, a gente se preocupa muito com isso, e diversos temas também da extensão. E a visibilidade, que eu acho que é um desafio constante para todos os periódicos, que a gente sempre busca, mas sempre vai ser um desafio dar maior visibilidade. Nós temos um desafio específico também, como a professora Beatriz falou, é a atribuição de DOI. Então, às vezes, enquanto as tendências editoriais estão lá na frente, buscando print, publicação contínua, nós estamos lá atrás ainda tentando alcançar coisas que já são mais consolidadas. A gente precisa estimular também, e aí é uma dificuldade como fazer esse estímulo, as diversas áreas temáticas da extensão, inclusive aquelas com menos publicações. Então, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, eles dividem as atividades de extensão nessas áreas temáticas, que são comunicação, cultura, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção e trabalho. Nós recebemos, né, estão abertas as submissões para qualquer trabalho em qualquer uma dessas áreas temáticas, mas, por exemplo, publicamos muito e recebemos muito na área de saúde, na área de educação, mas na área, por exemplo, de tecnologia e produção, não me vem à cabeça um artigo que tenhamos publicado com essa temática. E também e vem bem no estudo de 2018 que nós fizemos sobre a nossa revista, as áreas que mais fazem extensão, saúde, educação, então a gente publica mais em áreas que mais produzem extensão. Então,
seriam 2 desafios: estimular não só a publicação nessas áreas, mas como também o desenvolvimento de ações e o desenvolvimento da cultura que extensão você pode publicar. É um espaço de criação de conhecimento também. Bom, quanto às nossas estratégias de divulgação, temos as estratégias tradicionais, como o professor Gilson também já citou, então nós mandamos o e-mail através do OJS, criamos lá o item notícias dentro do próprio sistema, a página oficial da UFMG também publica notícias, e a nossa revista, ela tem Facebook, tem YouTube, e o setor de comunicação da Pró-Reitoria de Extensão, eles têm Facebook e Instagram, então eles também divulgam, nos ajudam nessa divulgação. Aqui vou mostrar alguns exemplos. Essa primeira aqui é uma notícia do site da UFMG, estão falando sobre uma edição. Aqui ao lado temos o professor Leandro, então também foi um post para divulgar nas redes sociais, informando sobre a troca de editor, dando as boas-vindas, falando um pouco sobre o professor Leandro. Esse aqui são 2 posts que foram publicados também nas redes sociais, tanto da ProEx quanto da revista, sobre as nossas 2 últimas edições. Então, a nossa bolsista do design, junto com a orientadora, ela faz esse post e a gente divulga. E aqui, a nossa página do Facebook, né, da revista, e o YouTube. Por que nós temos o YouTube? No final do ano passado, por exemplo, nós publicamos uma entrevista, feita pela própria equipe editorial da revista, e publicamos a transcrição dessa revista na seção entrevistas. Além disso, essa entrevista ela foi filmada. Então, nós temos a publicação da filmagem no nosso perfil do Instagram, do YouTube, e nós temos a transcrição no próprio periódico. Bom, quais são as nossas expectativas contra as novas publicações? Então, a gente já tem uma publicação programada para dezembro, agora de 2020. Estamos também estudando uma proposta de um dossiê temático para o primeiro semestre de 2021. A gente espera também que nessas próximas edições a gente tenha superado alguns desses nossos desafios, né, apresentados aí anteriormente. Eu acho que um bem próximo seria a questão das indexações, a questão do DOI também. Bom, gostaria muito de agradecer algumas pessoas que são responsáveis pela manutenção e funcionamento da revista. A nossa reitora, a professora Cláudia Maiorga, pró-reitora de extensão, a nossa pró-reitora adjunta, a professora Janice Amaral, que dão todo o suporte, todo o apoio. Eu acho que se nós não temos gestores que acreditam, né, nos periódicos extensionistas, fica inviável. Então, dentro de todas as possibilidades, elas nos apoiam, nos auxiliam. Agradecer muito ao setor de comunicação da ProEx, que é um grande parceiro, que nos ajuda muito nessa questão da divulgação. Agradecer aos editores, né, ao professor Leandro e aos professores que são orientadores, professora Sandra Bianchetti e a Natasha Rena. E, assim, o meu agradecimento mais especial de todos são aos nossos bolsistas, que realmente eles são o coração da revista. Então, agradecer a Ariane Soares, o Igor Alexander, a Isabela Barreto. O Luiz Menezes era o nosso bolsista do design, acabou de sair, mas eu não posso deixar de agradecê-lo. A nossa nova bolsista de design, que é a Vitória Costa. Não poderia deixar de usar o espaço, né? Então, tá aqui o link para submissões na revista, e a gente aguarda a submissão de vocês. Até porque nós estimulamos, nós incentivamos a divulgação dentro da nossa universidade, mas não é a nossa universidade, prioritariamente, que vai publicar na nossa revista, né? Então, acho que por isso que essa rede tem se formado, ela é tão importante. Eu agradeço muito ao convite para poder participar desse evento, e agradecer muito a organização, e tem sido excelente. Espero continuar aproveitando. As 2 primeiras palestras foram enriquecedoras. Muito obrigada. Gabriela, muito obrigada, viu? Esse é o espaço mesmo, né, de trocar e divulgar. Então, muito obrigada. Então, a gente vê que as experiências aí são bem enriquecedoras, né? Como o professor Gilson falou, cada um traz um pouquinho, né, para enriquecer esse meio, né, que a gente está aí tentando, né, se desafiando. Obrigada pela sua palestra. Agradeço. Ok. Vamos continuar, então. Professor Milton, agora. Podemos?
Pronto, podemos. Deixa eu Você quer só apresentar daí? colocar aqui a apresentação. Olha. Enquanto isso, eu vou lhe apresentando o professor Milton Jarbas Rodrigues Chagas, é editor executivo da revista Entre Ações, Diálogos em Extensão, né, como ele falou no nosso momento anterior, e o professor, o editor, né, chefe, não pôde participar, que está no momento de férias, né, merecidas. Então, o professor Milton, ele possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual da Paraíba, especialização em Contabilidade de Custos pela Universidade, também Estadual da Paraíba, mestre em Ciências Contábeis pelo Programa Multi-Institucional e Interregional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFRN, em associação com a Federal da Paraíba e o UNB, doutorando em Desenvolvimento Sustentável, com ênfase em Política e Gestão da Sustentabilidade pelo doutorado interdisciplinar da UFCA, né, a Universidade do Cariri. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do Cariri nos cursos de Administração, Administração Pública e Ciências Contábeis. Professor Milton, com a palavra para sua apresentação. Pronto, vocês estão conseguindo visualizar? Todos? Muito bom dia a todos. Eu chamo Milton, né? E aí eu gostaria, aqui marcar o tempo também, assim como o professor falou, gostaria de agradecer, né, inicialmente pelo convite, e gostaria de começar com a seguinte frase. O ano passado, 2 anos atrás, nós fizemos um seminário aqui pelo doutorado, trazendo cada projeto, né, discutindo cada projeto dos componentes do doutorado, do DINTER, da UNB. E aí, o tema era fazendo da aridez uma vantagem. Então, por que eu queria começar com essa frase? Justamente porque é importante, né, para a extensão, não só para a extensão, mas um foco agora na extensão, que nós busquemos sempre, né, melhorar, né, nos aprimorar, e aqui no Nordeste, né, aqui no Ceará, aí, Pernambuco, enfim, né, que nós possamos realmente transformar toda essa aridez, né, o que nós temos de desvantagem em alguma coisa, transformar numa vantagem para que nós possamos mostrar e realizar a divulgação. Então, eu vou falar um pouco sobre a revista Entre Ações, né, é uma revista nova, né, a UFCA, a Universidade Federal do Cariri, ela iniciou em 2013, certo? Então, ela já era campus da UFC, então, a partir daí, no plano de desenvolvimento institucional, já havia uma discussão sobre a formação de uma revista na área de extensão. Então, um breve histórico aqui para vocês, que essa revista ela iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2019, então já havia no PDI, né, essa discussão. No entanto, em 2019, quando a pró-reitora de extensão da UFCA, a professora Fabiana Lazarim, ela faz o convite ao professor Ricardo Aladim, que é o professor do curso de Ciências Contábeis também, né, para compor a pró-reitoria de extensão, e a partir daí designou como editor-chefe, certo? Então, a partir desse momento, começou-se a pensar efetivamente na formatação da revista, né? Então, o nome da revista ele foi escolhido por meio de uma consulta pública, junto aos docentes, discentes e técnicos administrativos da UFCA, né? Então, demonstrando aí uma questão democrática, no sentido de verificar, né, de que maneira, qual o melhor nome para representar a extensão na UFCA, né, em termos de revista. Então, foi feita essa consulta pública, então nós tínhamos alguns nomes, né, esses nomes foram selecionados, nós tivemos 3 nomes, e ao final foi escolhido Entre Ações, Diálogos em Extensão. Então, a montagem da equipe editorial, ela aconteceu justamente a partir da escolha do nome, né? Então, a partir dessa escolha do nome, a professora Fabiana e o professor Ricardo Aladim, eles começaram a organizar, a formatar a equipe editorial,
certo? E as submissões da revista, como eu falei, ela é bem recente, então esse diálogo que nós estamos tendo, né, as apresentações anteriores foram muito proveitosas em termos de verificar toda a experiência, né, que vocês, né, já têm para que a gente possa, né, discutir, melhorar. Então, isso é muito importante. E as submissões da revista, elas iniciaram a partir de janeiro de 2020, né? Então, foi a partir desse ano que nós tivemos as primeiras submissões. E o primeiro número foi publicado no dia 15 de julho de 2020. Em termos estatísticos, só para demonstrar um pouco, nós tivemos, apesar do pouco tempo, né, e aí nós vamos ver lá na frente, quando eu for falar da parte de divulgação, que, assim, nos deixou felizes com relação à quantidade de artigos que foram enviados, né, para a gente. Então, nós tivemos aí 30 artigos submetidos, então isso eu verifiquei ontem, esse quantitativo, né, para poder mostrar para vocês. Desses 30 artigos, 16 artigos foram rejeitados, 4 ainda estão em análise, e 10 foram aceitos para publicação. Então, nós podemos observar aí que a questão do nível de aceitação para publicação, né, de 39%. Então, esse é um dado histórico. E aí nós temos aí o lançamento do primeiro número, né? O primeiro número ele foi lançado dia 15 de julho, a gente falou. Esse primeiro número nós tivemos 8 manuscritos, uma entrevista, 3 artigos originais. Desses 8 manuscritos, um foi entrevista, 3 artigos originais e 4 relatos de extensão, né? E tivemos a entrevista com a bibliotecária Sueli Clemente sobre Ocídio. Com relação, antes de falar sobre o escopo, só para, eu não coloquei aqui no slide, mas eu só passar aqui para vocês a questão da equipe. Nós temos um editor-chefe, que é o professor Ricardo Aladim, o editor executivo, sou eu. Nós temos 3 editores de sessão, nós temos 2 pessoas para normalização, 5 pessoas que compõem o conselho editorial, nós temos 2 pessoas que compõem a editoração de layout, 2 que apoiam a divulgação, nós temos uma pessoa responsável pela revisão de língua inglesa e portuguesa, lembrando que, como alguns colegas já falaram, essas pessoas, elas têm várias atribuições, né? Então, por exemplo, a revisão da língua inglesa e da língua portuguesa, assim, a gente toma um determinado tempo, a normalização. Por quê? Porque as pessoas que se dedicam a essa atividade também têm várias outras atribuições, né? E nós temos um corpo composto aí por 28 pessoas, membros avaliadores. Então, a revista Entre Ações, ela é vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Cariri, ela tem sua periodicidade semestral, né? Então nós divulgamos o primeiro número agora, e aí, até dezembro, nós tenhamos o segundo número. Como escopo, nós observamos que permite à sociedade acompanhar e se beneficiar direta e indiretamente da produção técnico-científica de forma acessível. Então, a UFCA, desde antes, né, da existência da UFCA, o UFC Campus Cariri, então nós já tínhamos uma quantidade de professores que envolviam seus alunos em projetos de extensão. Então, como a colega falou no início da apresentação, em termos da gestão social, né, na área de saúde, então nós temos aí muitos professores que já estão trabalhando com extensão há muito tempo, certo? Então, esse mecanismo, né, essa revista, ela busca justamente organizar esses relatos para que a gente possa chegar à sociedade, né, para poder verificar quais são ações que estão sendo feitas, né, e transformar essas ações, né, em manuscritos que possam ser lidos pela sociedade, né, seja ela acadêmica ou pela sociedade em si. Então, promovendo assim a interação entre a universidade e demais setores da sociedade. Então, o escopo ela visa promover essa interação, resultando em um impacto positivo, né? E esse impacto positivo tanto na formação dos estudantes, porque é algo até impressionante, nos deixa também felizes,
que, além quando nós publicamos editais para projetos e programas de extensão, nós temos uma quantidade enorme de projetos, né, que concorrem, ao mesmo tempo que nós temos bolsistas e também estudantes que são voluntários. Então, muitos estudantes, eles querem ser voluntários justamente para poder participar da extensão, né, já que também é algo que há uma necessidade nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, tem a questão do papel transformador, da formação do estudante, do profissional que vai sair da universidade, né, como na transformação econômica, política e social. Então, por meio da extensão, nós observamos que há um impacto com relação a tudo isso. Então, essa transformação econômica. Então, nós tínhamos, por exemplo, um projeto que era o Núcleo de Pesquisas e Práticas Contábeis Administrativas, que trabalhava com organizações sociais. Então, esse conhecimento, por exemplo, da própria universidade, ela transforma, né, de forma econômica, política e social. O foco da revista Entre Ações tem um foco na extensão universitária e busca publicar relatos, artigos e entrevistas ligadas a ações de extensão desenvolvidas por instituições de ensino superior. Então, como eu falei, nós observamos que já tínhamos, né, muitas ações de extensão. Essas ações, elas eram enviadas para a pró-reitoria por meio de relatos, né, que ficavam guardados, né, arquivados na pró-reitoria. Então, a revista ela vem justamente assim incentivar para que esses relatos, esses artigos, eles sejam evidenciados por meio da revista. Então, como missão, a Entre Ações tem promover a interação entre a academia e a sociedade, né, por meio de publicação de artigos, relatos de extensão e entrevistas, nas mais diversas áreas do conhecimento, como os colegas também já relataram, né, várias áreas que foram postas, aí umas mais, outras menos, né, mas aí a ideia é que nós possamos incentivar para que tenhamos publicações nas diversas áreas, certo? Oriundos tanto da própria UFCA como de outras instituições de ensino superior e fora do território nacional. Então, nessa primeira edição, né, nós observamos que da quantidade de manuscritos que foram publicados, nós tivemos 2 artigos que foram da própria UFCA, né, de projetos da UFCA. Então, tivemos de vários outros lugares. Então, isso é muito importante para a gente. Com relação à questão dos desafios e expectativas de publicações futuras, o primeiro desafio que nós colocamos é o reconhecimento e a valorização da extensão, né, tanto quanto a pesquisa. Então, nós sabemos que muitos artigos advindos da pesquisa, eles são provenientes de ações de extensão, certo? Da mesma maneira que, né, pode-se realizar extensão por meio de investe, né, realiza uma determinada pesquisa, a partir dessa pesquisa eu consigo interagir com a sociedade. Então, a valorização da extensão e o reconhecimento, né, para a gente é um desafio que nos é posto, como já foi também falado, esse reconhecimento ele é importante, essa valorização, né, para que nós tenhamos uma quantidade maior de pessoas que possam publicar as nossas revistas. Outro desafio é mostrar para a própria comunidade acadêmica e para a sociedade a importância e a força da extensão, né? Então, aquela coisa, em muitos momentos nós sabemos fazer extensão, mas transformar essas ações em relatos, né, em que eu possa demonstrar para a sociedade essa importância, né, para que eu possa ter esse retorno, muitas vezes é um desafio que também nos é posto. Certo? Com relação às expectativas de publicações futuras, nós estamos, né, já organizando um lançamento da segunda edição em janeiro de 2021, né, provavelmente dia 15 de janeiro, e esse lançamento dessa segunda edição, ela vai conter ações de extensão que desenvolveram trabalhos durante a pandemia. Então, nós temos aí, já entramos em contato com alguns projetos de extensão que estão desenvolvendo essas ações para
organizar e compor essa segunda edição. Outro ponto que eu queria colocar também, em termos de expectativas de publicações futuras, hoje a UFCA, ela, por meio da ProEx, ela realiza a UFCA itinerante na rede, ou seja, ações remotas, né, destinadas a municípios. Então, nós temos 10 municípios realizados em escolas de determinados municípios cearenses. Então, nós temos aí 10 municípios que participam desse projeto, né, da UFCA itinerante na rede. Então, ao final, esses projetos vão desenvolver-se de agosto, finalzinho agora de agosto, começaram inclusive hoje, até dezembro. Então, essas ações, no próprio edital, nós já colocamos que vão ser, ao final, eles vão fazer um relato de extensão e aí nós vamos colocar e organizar uma nova edição com essas publicações. Eu vou, para finalizar, a estratégia de avaliação e divulgação. Os manuscritos, eles são avaliados inicialmente pelo editor-chefe, pelo editor de sessão, perdão, e verifica aí com relação à questão das normas referentes à revista. A avaliação ela é feita por 2 pareceristas ad hoc. Os pareceres são utilizados para a decisão editorial sobre a aceitação ou não do documento. Na ProEx, em termos de divulgação, nós temos um núcleo de divulgação, e ele é responsável por toda a comunicação e divulgação das ações e dos produtos da ProEx. Então, esse núcleo de divulgação, ele é responsável por fazer essa divulgação da revista, certo? Então, 15 minutos e 15 segundos, passei aí um pouquinho, eu agradeço desde já o convite. Então, essas foram as minhas contribuições e estamos abertos aí para o diálogo. Muito obrigado. Obrigada, professor Milton. Continuando, então, vamos trabalhar agora com a palestra de Fernanda Sabino. Pode projetar, Fernanda. Então, Fernanda é uma das editoras da revista Raízes e Rumos, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. É produtora cultural nessa universidade. É uma das editoras da revista Raízes e Rumos, né, como a gente falou. É graduada em Comunicação Social, especialista em Gestão Cultural, mestre em Comunicação Social pelo FMG e doutorando em Comunicação e Cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ. Então, com a palavra, Fernanda. Estão vendo a tela? Sim, Fernanda, vemos sim. Bom, então vou falar um pouquinho para vocês sobre a Raízes e Rumos, que é uma revista da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unirio. Assumimos a edição da revista no princípio desse ano, então ainda estamos engatinhando em relação a vários processos da revista. E a Raízes e Rumos, eu acredito que ela vem sendo impactada, né? Já falamos sobre isso aqui um pouquinho. Bom dia. Desculpa atrapalhar a apresentação, Fernanda. Diga. É porque está um pouco baixo o seu áudio e as pessoas estão pedindo para aumentar um pouquinho. Será que você conseguiria? Eu tô com esse probleminha mesmo. Deixa eu ver. Vocês me ouvem melhor agora? Melhorou Sim, tá um pouco. Também aumentar o volume, pessoal, do seu computador também. Melhora o áudio dela. Melhorou sim. Melhorou? Melhorou Sim. sim. E continuam vendo a apresentação? Continua. Bom, então estamos engatinhando em relação a vários processos, então esse momento de compartilhamento aqui com outros colegas está sendo bem rico para a gente, com certeza. A Raízes e Rumos ela existe desde 2013, ela é uma revista semestral em formato digital, a gente utiliza a plataforma OJS. Já tivemos 8 volumes publicados desde então e 15 edições, né, porque são 2 por ano, estamos com uma em processo agora. E o principal objetivo dela é a divulgação científica de projetos e ações, né, do campo extensionista, reunindo trabalhos das diferentes áreas do conhecimento e de todas as áreas temáticas que compõem a extensão, desenvolvidos por docentes, discentes e técnicos administrativos, né, dentro do ambiente acadêmico,
estimulando a troca de saberes extramuros e privilegiando o intercâmbio de saberes e fazeres, né? Nosso modelo de avaliação é o modelo duplo cego, e o nosso Qualis ele varia de B4 a C, dependendo da área do conhecimento. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Os nossos formatos de manuscritos hoje são resumidos em apenas 2. Trabalhamos com depoimentos, que são uma espécie de relatos de experiência, que variam entre 2.000 e 3.000 palavras, e o artigo original, né, que é o modelo mais tradicional, que varia de 5 a 7.000 palavras. Nós passamos recentemente, assim que nós iniciamos, né, o trabalho com a Raízes e Rumos esse ano, nós fizemos um processo de reestruturação do nosso conselho editorial e conseguimos reunir 27 membros com representação de 10 instituições de ensino e pesquisa brasileiros. A gente considera que foi uma grande conquista para a Raízes e Rumos, ter essa representatividade, ter essa diversidade de instituições, e conseguimos fazer uma reunião com esse conselho para ter um conselho de fato ativo, né, nas decisões editoriais da revista. E quando nós lançamos a chamada dessa primeira edição do ano, que eu vou falar a seguir, a gente já fez essa abertura com base nas decisões que foram tomadas e nas avaliações que foram feitas pelo Conselho Editorial. Nós conseguimos nos reunir virtualmente para poder identificar qual seria o escopo da próxima publicação. Conseguimos uma interação muito boa entre os membros, então a gente considera que esse foi um grande avanço da revista esse ano, né? Esse engajamento do Conselho Editorial. E aí, quando nós abrimos a chamada para artigos, para manuscritos, a gente abriu também uma chamada para avaliadores e conseguimos um bom retorno. Mais de 260 avaliadores se cadastraram nessa última edição, de universidades do Brasil inteiro. Uma das decisões do Conselho Editorial foi para que a gente abrisse para doutores. Então, isso antes a gente aceitava também mestres, mas dessa vez foi uma decisão do Conselho. Também vou falar um pouquinho disso mais à frente. Já estamos em contato com esses avaliadores nessa edição que está em curso. Recentemente, até o que eu queria compartilhar com vocês, com os outros colegas, que eu não sei se vocês tiveram acesso, a Unirio passou a integrar um movimento pela estruturação de uma rede de editores de revistas de extensão universitária da América Latina e do Caribe. A gente até participou de uma reunião na semana passada com esses editores de revistas de diversos países da América Latina, com o objetivo de tentar montar um movimento de cooperação entre universidades e entre editores de revistas, para poder justamente discutir um pouco como é o nosso trabalho, como a gente pode trabalhar em conjunto, a possibilidade de montarmos, por exemplo, um banco comum de avaliadores, e discutir também determinadas diretrizes para o funcionamento da revista, né, dos processos das revistas de extensão. E eles estão abertos a receber, né, a inclusão de editores de revistas de todas as universidades que assim quiserem. Existem alguns critérios, que são critérios que estão já expostos num documento. Depois eu posso compartilhar com os colegas que quiserem. E eles estão agora num processo nós estamos, né, num processo de tentar formular algumas políticas, algumas diretrizes para criar grupos de trabalho e pensar como trabalharmos juntos, né, no sentido de tentar construir, né, ou de atualizar e de refletir sobre esse nosso campo de atuação. Então, eu considero que foi um ganho muito grande poder participar e conhecer editores de outros países que trabalham com revistas de extensão, perceber que as angústias são muito parecidas, os desafios são muito parecidos, e a necessidade de fortalecermos esse trabalho, né, para poder avançar em relação a esse tipo de divulgação científica. Alguns dos pontos que a gente discutiu, vou falar mais à frente nos nossos desafios. Aí está aí a carinha do nosso sistema, de como é a Raízes e Rumos dentro do OJS. E
falar um pouquinho da nossa chamada que abrimos esse ano, né, o volume 8, número 1 de 2020. Como outros colegas aqui falaram, a gente decidiu focar na questão do enfrentamento da Covid-19, então a temática é extensão universitária em tempos de pandemia, reinvenções de práticas e enfrentamento da Covid-19, muito numa proposta de dar visibilidade para o trabalho qualificado que vem sendo feito dentro das instituições de ensino e pesquisas brasileiros, nesse contexto de pandemia do novo coronavírus, né? A gente sabe, como eu falei inicialmente, lá no nosso momento de troca, que as universidades vêm exercendo um papel fundamental, né, no enfrentamento da Covid-19, projetos de extensão que tiveram que se reinventar para continuar existindo, para continuar funcionando, para continuar mantendo o contato com as comunidades à distância, e, ao mesmo tempo, outros projetos que estão, de fato, né, na linha de frente do enfrentamento da Covid. Então, as universidades, né, não apenas na extensão, mas na pesquisa também, vem tendo esse trabalho fundamental de enfrentamento do coronavírus, e a gente decidiu, então, abrir uma chamada para isso, para justamente fortalecer esse movimento de criar um espaço qualificado, né, de divulgação científica, de combate mesmo à fake news, à desinformação e à descredibilização que vem sendo feita em relação à produção universitária. E aí os trabalhos não se restringiram a essas duas frentes, mas principalmente, né, como eu falei, reinventar as atividades diante da realidade de isolamento social, né, então utilização de novas redes, etc., e ações que foram feitas, vêm sendo desenvolvidas com foco no combate ao enfrentamento da Covid, muitas inclusive dentro da área da saúde, né? Então, essa edição, no momento, nós estamos em fase de avaliação dos manuscritos pelos avaliadores, estamos atrasados, mas a nossa expectativa é conseguir, pelo menos nos próximos 2 meses, fazer a publicação dela já pronta. Falar um pouquinho dos desafios, né? E aí abrir essa discussão que já vem sendo feita com os outros colegas, né? Que eu acho que seria importante falar disso aqui, que é justamente a gente discutir um pouco sobre o nosso campo de publicação, né? Que foi a discussão que a gente teve com a rede latino-americana na semana passada. Eu acho que é importante, e esse simpósio, para mim, ele é muito importante nesse sentido, de a gente discutir um pouquinho que campo é esse que nós estamos trabalhando e publicando, né? Já foi falado aqui. Muitas vezes a maneira de avaliação das revistas ela segue parâmetros de programas de pós-graduação, né? Isso, por mais que não seja prioritário ou decisivo na hora da publicação, são critérios que são levados em conta, que circulam nos ambientes acadêmicos, né? Às vezes, na hora de priorizar uma publicação entre uma revista e outra, esses critérios eles podem fazer a diferença, eles podem pesar. Então, eu acho que vale a pena a gente discutir isso, né? Quando a gente pega, por exemplo, dentro dos princípios da extensão, né, a dialogicidade, né? Então, por esse princípio, por essa diretriz, aluno, docente e comunidade, eles detêm saberes que têm a mesma importância. Então, como é que a gente vai discutir, por exemplo, autoria, né, na hora de pensar as nossas publicações, os artigos sobre programas e projetos de extensão? Tem artigos que chegam, às vezes, com 10 autores, né? Então, eu acho que são alguns critérios que, de repente, vale a pena a gente participar da construção desse novo campo de publicação com critérios que, de alguma forma, correspondem às especificidades da extensão, né? E acho que um gargalo importante também, como a Gabriela falou, são as publicações que discutem a extensão em si, que vão além de discutir programas e projetos específicos, mas que pretendem contribuir para o fortalecimento, né, da produção de conhecimento sobre extensão universitária. Então, eu acho que é importante a gente fortalecer a discussão nesse sentido, né, do nosso campo de trabalho. Outro desafio, né, a ausência de orçamento dentro da própria pró-reitoria, então, às vezes, dificulta um pouco diagramação ou uma revisão, a gente busca sempre por voluntários, e isso dificulta o nosso processo de produção, equipe de trabalho reduzida, como foi falado aqui, a regularidade da produção também, como já foi dito. Acredito também que as mudanças de gestão, muitas vezes elas impactam essa continuidade por mudanças na equipe, né? A Raízes e Rumos, eu acredito que ela vem sendo impactada por isso, e agora a gente está até com o fortalecimento do conselho, né? E com o envolvimento de técnicos administrativos do próprio setor, eu acho que isso pode favorecer a continuidade.
a obtenção do DOI, né? Indexação, a revista hoje ela não é indexada, então, até em função disso, na nossa reunião com o Conselho Editorial, a gente dividiu o Conselho em 2 grupos de trabalho, né, para justamente pensar isso. Um grupo de trabalho voltado para esses critérios de qualificação da revista, como pensar isso, como melhorar isso, o que a gente pode fazer para poder atender a esses critérios, se vamos atender ou não, se faz sentido ou não. E um outro grupo de trabalho voltado para uma parte mais operacional mesmo, da revista, que manteremos ela semestral, vamos abrir fluxo contínuo, vamos abrir dossiês, vamos criar edições temáticas, como vai ser a forma de submissão, vamos abrir para outras sessões que não apenas o manuscrito e o artigo científico. Então, a revista, a Raízes e Rumos, nesse momento, ela está passando por um processo de reestruturação, de revisão, e esperamos que, ao final, tenhamos uma revista mais fortalecida, né? E o banco de avaliadores, que mesmo tendo uma adesão super expressiva na nossa avaliação com essa edição, a gente ainda enfrenta realmente o gargalo de, muitas vezes, ter que se deparar com a disponibilidade do avaliador, naquele momento, de repente, ele não pode, né? A gente sabe que as demandas são muitas, então a gente tem sempre, apesar de ter uma boa adesão, né, a cada edição, a gente tem que enfrentar essas dificuldades em relação à disponibilidade dos avaliadores. Algumas capas de edições anteriores, para vocês conhecerem um pouquinho, com temáticas diversas. A gente teve 3 edições específicas sobre extensão universitária para redução das desigualdades, ações educativas, experiências e saberes sustentáveis, espaços inclusivos e criativos, algumas das edições que a gente já publicou. E finalizo a apresentação deixando aí o nosso link para vocês conhecerem, o e-mail, e fico à disposição no caso de dúvidas e para a gente poder conversar mais adiante. Obrigada. Obrigada, muito bom mesmo, né, ver todas as realidades, né, em locais bem distintos. A gente teve a participação aqui de algumas regiões, né, então, do Brasil, então a gente vê que esses problemas, as dificuldades são bem similares, né, e os desafios também. Então, queria agradecer muito a presença dos palestrantes. Vamos ter agora um momento das considerações dos participantes, e aí depois a gente discute mais um pouquinho de todas essas temáticas, né, que foram tratadas aí entre os próprios editores. Eu queria começar com as considerações de Eliane Carvalho. Ela é bibliotecária, né, da Universidade de Pernambuco, no campus Petrolina, e ela fez uma pergunta para a professora Beatriz, se existe alguma colaboração do profissional bibliotecário no processo de editoração do periódico, da REUP. Seu microfone, Bia. Fechou a câmera. Fechou a câmera, Bia, e o microfone. Agora o microfone, pronto. Isso é uma loucura. Eu, ao invés... Faz parte, mas tudo bem, faz parte. Eu vim acompanhando as mensagens de Eliane, e, assim, já estava... Quem é Eliane Carvalho? Mas Claudinale já apresentou. Eu, inclusive, gostaria de pedir que você se apresentasse, Eliane. Mas, assim, desde já, um avanço para a REUP foi a gente poder contar com Rosiane. Ela é nossa bibliotecária, ela é servidora da Universidade de Pernambuco, e, assim, tem muita aproximação conosco, comigo e com Claudinale, porque nós somos da Faculdade de Enfermagem, e nós contamos, sim, com ela, sempre. Eu queria dar uma palavra antes das próximas perguntas. Eu gostaria de compartilhar com vocês que, assim, eu percebi que nossos desafios são os mesmos, as nossas dificuldades também são as mesmas, e especialmente que nossas revistas, todas elas, são revistas jovens,
que tem, assim, e que as dificuldades que compartilhamos são as mesmas, de manutenção, de publicação, de periodicidade, de recursos dentro da própria Pró-Reitoria de Extensão. Nós também contamos com o nosso apoio integral da Pró-Reitoria. A REUP sempre esteve ancorada na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UPE, desde seu surgimento, que assim, ela foi idealizada, de fato, na época era o professor Renato Moraes, e assim, fomos grandes entusiastas no início dela, da sua criação, e hoje em dia a gente conta com o apoio total da Pró-Reitoria com o professor Luiz. E, de fato, pela fala de todos vocês, eu pude observar que nossas dificuldades são as mesmas e os desafios são os mesmos. E que a gente tem que se unir para que a gente consiga formar um corpo, de um conjunto, e, inclusive, eu gostaria de fazer uma proposta para vocês, da gente manter um grupo, um canal de WhatsApp, para que a gente sempre esteja em comunicação. Essa rede de revistas de extensão da América e do Caribe, nós também não ficamos sabendo, a REUP, e assim, é muito bom a gente saber que existem instituições e outras redes de revistas extensionistas que a gente pode se encaixar e discutir a extensão propriamente dita, enquanto atividade extramuro da universidade, que a gente pode se encaixar. Então, eu dou minha palavra para o próximo. E tem alguma pergunta mais para mim? Tem do antiplágio, não é isso? Perguntou também sobre a normalização, né, do padrão ABNT ou alguma outra de editoração. Qual que a REUP adota? A REUP adota a ABNT. A gente vem seguindo as normas, as regras da ABNT. E, assim, com relação também ao antiplágio, que eu anotei aqui, algum software de antiplágio, a gente está tentando fechar com um software de antiplágio. Mas, assim, a gente fica procurando e sondando, de fato, nas outras para ver se tem. Mas, até o momento, não, a gente não está. Para o professor Gilson, queria que comentasse um pouquinho sobre ciência aberta, que a gente está vendo, né, agora sendo bem discutido. Também foi a Eliane que fez essas considerações. O professor Gilson, se quiser contribuir um pouquinho. Sim, claro. Eu vou ter que deixar o vídeo desligado por conta da instabilidade aqui da minha rede. Fica mais fácil de vocês me ouvirem. Bem, o movimento de acesso livre não tem muita coisa nova, não. Na verdade, ele já existe desde a década de 90, né? Agora, a roupagem do acesso aos dados de pesquisa, isso é bastante novo. Já tem alguns anos que nós vemos aí diversos atores tentando criar uma estão atrás disso, né? Elas não conseguiram efetivamente fortalecer essa ideia do acesso livre aos dados de pesquisa, mas, por exemplo, nós estamos tentando que, junto com o artigo depositado, os dados brutos sejam também depositados num dataverse e as pessoas tenham acesso para poder replicar as pesquisas. Então, isso também faz parte de uma ciência aberta. Só que isso é uma cultura muito diferente do que a gente pratica aqui no Brasil, né? Nós estamos acostumados ao autor que coletou todos os dados, fez toda a pesquisa, ser o proprietário dos dados de pesquisa, e não permitir que outras pessoas possam trabalhar em cima disso também. Então, isso faz parte de uma ciência aberta, além, obviamente, da gente ter a política de liberar o acesso aos dados de forma irrestrita, tá? Então, é um esforço que nós estamos fazendo. É claro que isso é uma maturidade que os editores e os autores das revistas também vão alcançar em dado momento, porque está sendo natural que os países que estão à frente disso, principalmente os europeus, deem acesso irrestrito àquilo que produzem. Então, eu acho que é uma questão de tempo também nós podermos amadurecer essas ideias. Basta olhar o movimento que o próprio movimento Cielo está criando
de um dataverse aberto para o depósito dos dados de pesquisa. É claro que quando a gente fala em dados de pesquisa em revistas de extensão, a coisa é um pouquinho complexa, porque a extensão por si só já é uma atividade muito aberta também. Tá? Então, eu penso que a criação de uma rede, por exemplo, e fiquei muito feliz de saber aí pela Fernanda que há um movimento para isso, pena que a gente não pôde participar nesse primeiro momento da discussão também, é um exemplo de que as pessoas estão tentando criar parâmetros mínimos para sobreviver nesse mar de dificuldades que a Maria Beatriz colocou, que são muito semelhantes, e que são presentes em todo momento na nossa prática como editores, né? Então, eu penso assim, que o fortalecimento de redes, quer nacionais, quer internacionais, bilaterais, elas são essenciais. E eu concordo com a Maria Beatriz, a gente pode manter um canal aberto aí de trocas e de parcerias. Ótimo. Também a Eliane colocou sobre a periodicidade, né, que é algo que merece alguma atenção especial. Professor Milton, quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre periodicidade, o que é que ele entende, como é que ele vê que uma revista deve ser, né, publicada? A gente viu que tem revistas aí quadrimestrais, semestrais. Como é que está sendo essa discussão nesse campo? Pronto. Claudiana, eu gostaria só, antes de responder a questão da pergunta, falar só uma coisa, a questão do, assim, na revista Entre Ações, aqui na UFCA, eu vi que numa das mensagens, não sei se foi a Eliane mesmo que disse que tinha concluído a graduação com a pró-reitora, né, de extensão, a professora Fabiana Lazzarini, aqui da UFCA. Então, assim, a gente sente um entusiasmo muito grande, certo? Então, assim, a equipe, né, eu não coloquei no slide, mas relatei, assim, claro que nós temos aí também voluntários, né, bibliotecários, enfim, pessoas que estão na ProEx, a fim de aprender. Nós temos o curso de biblioteconomia aqui, então, assim, o pessoal procura muito. Então, assim, esse entusiasmo, ele contagia toda a equipe. Então, isso é um lado positivo nesse sentido da revista. Quanto ao plágio, nós utilizamos o Plágios, então, antes de enviar os artigos para avaliação, então, nós já utilizamos o Plágios para poder verificar isso, e depois passamos para avaliação. Então, quanto à questão da periodicidade, eu vejo o seguinte, né, como eu pude observar, nós temos aí revistas semestrais, quadrimestrais, então há uma dificuldade, apesar de nós sermos novas, né, algumas revistas novas, né, a gente já vê algumas que já têm uma certa experiência, mas essa divulgação e esse envio de artigos, de relato de experiência, ele é importante que haja a divulgação para que, consequentemente, sim, haja esse envio desses relatos, né? Mas, assim, a periodicidade é algo que impacta diretamente no DOI, e eu vejo que tem algumas, logo de início, eu acho que a gente consegue, sim, ter uma quantidade de artigos que possa compor as primeiras edições, mas acho que essa manutenção, lá, 2, 3 anos, então, buscar mecanismos, tecnologias que possam ser utilizadas tanto para o estímulo, como essa questão da composição da rede, como a colega falou, a Fernanda, eu acho que é fundamental também para que essa discussão ela seja discutida e, consequentemente, seja incorporada outras universidades que buscam incorporarem esses relatos, né? Como eu coloquei, nós temos várias ações de pessoas, né, de projetos que estão executando na sociedade. Enfim, nós temos uma quantidade enorme de ações que são realizadas. No entanto, essas ações, elas não se materializam em um trabalho acadêmico que possa ser evidenciado por meio da revista. Então, assim, só para finalizar, eu acho que assim, a periodicidade ela vai depender, claro, da instituição, da visão que se tem em relação à quantidade de artigos que possam ser compostos para poder publicar. Então, nós temos aí, por exemplo, a Entre Ações, nós temos que, no mínimo, 8 artigos, né, para que haja a publicação. Então, nós já organizamos nesse sentido. Mas eu acho que esse estímulo à divulgação, para que
esses professores que realizam extensão também organizem seus relatos e possam submeter. Então, essa relação ela é muito importante para que nós tenhamos uma manutenção da periodicidade, certo? Para que não haja um comprometimento posterior. Nesse sentido. Ótimo. Gabriela, gostaria de complementar em relação à periodicidade e antiplágio? Bom, eu brinco que o meu sonho era de ser não só a submissão contínua que a gente tem, mas a publicação contínua também, que é uma tendência, mas assim, tem que ter muita perna para conseguir chegar lá. Nessa publicação contínua, você vai recebendo os textos, já passa para avaliação, já faz o processo de editoração, já publica. Você não precisa ficar aguardando aquele montinho, aquele conjunto para publicar. Então, eu acho que também tem que dar uma olhada, às vezes, até na indicação da CAPES, né, porque dependendo da área de conhecimento, tem uma indicação, se é para ser, se o mínimo é semestral, ou se é bimestral, quadrimestral, enfim, mas aí, mais do que o que deveria ser, eu acho que a gente luta um pouco com as nossas armas, assim, o que nossa equipe dá conta, então a gente precisa, no nosso caso, que tem o processo da revisão e da tradução para o espanhol, é um processo mais demorado, mas eu acho que a tendência é ser uma publicação contínua e a gente ainda vai chegar lá, eu imagino. E quanto aos sistemas de antiplágio, a gente ainda não utiliza, mas o portal de periódicos da UFMG já até fez uma consulta a todos os periódicos que estão cadastrados no portal, né, e nós estamos cadastrados, e eles estão organizando a compra, né, acho que seria assim, uma compra de um software para que todos do portal possam utilizar. Isso é uma coisa muito importante, aconteceu até na última edição que a gente publicou, os autores submeteram, né, porque tem a declaração, ele tem que declarar, por mais que a gente não use o sistema de detecção, mas ele tem que declarar que não tem plágio, que não tem dados fraudulentos, né, e então ele passou por todo o processo, avaliação, revisão do português, tradução para o espanhol, e quando eu pedi, por último, para que os autores dessem o ok para aquela versão, se poderia publicar, os autores não me responderam. Mandei outro e-mail, nada de resposta. Eu falei, gente, isso é muito interessante, porque normalmente o autor fica em cima, né? Quando que vai publicar, quando? E aí eu decidi pesquisar. Eles tinham acabado de publicar o mesmo texto em outro periódico. Então, uma coisa que a gente pede exclusividade, às vezes eles mandam para 2, 3, e o que publicar primeiro, né, as outras revistas, às vezes eles ignoram ou falam que não querem mais. Isso seria um problema, pensa, se a gente não tivesse mandado para os autores darem o ok nessa última versão e a gente já tivesse publicado, a gente teria o mesmo texto publicado em 2 revistas. Então, realmente, essa questão do plágio, a gente espera muito que essa aquisição do software seja breve para que a gente possa utilizar essa ferramenta que realmente é muito importante. Essa aí, essa questão da declaração de só estar submetendo a este periódico, né, é bem importante. Leandro, quer complementar alguma coisa? Acho que não, Claudinelli, obrigado. A Gabriela já explicou o principal. Joia. Ainda sobre esse tema, né, de plágio, de publicação, né? Fernanda, quer fazer mais algum comentário das suas experiências? Não, também não tenho muito a acrescentar. Quero só falar para os colegas, para a Bia, para o Milton, para a Gabriela também, se tiverem as informações sobre a rede, quiserem entrar em contato comigo, acredito que eu possa fazer o contato com as professoras que estão encabeçando esse movimento e incluir vocês também, para a gente poder fortalecer esse trabalho. Ok, pessoal. Cláudia. Oi. Eu gostaria de falar. Uma coisa que eu observei na Universidade de Pernambuco foi assim, um crescimento exponencial da PROEC. Então, nós estamos, esse ano já, com quase 10 editais. Então, durante esse período de pandemia, a PROEC trabalhou bastante. E, assim, tanto na questão dos editais de cultura, de tecnologia,
de ações em saúde. Fizemos um simpósio de extensão já esse ano, com assim, uma participação grande. E o próprio treinamento dos professores, do seu corpo de docentes, para trabalhar com as tecnologias, com fotografias, foram cursos de audiovisuais, de concursos de poesia. Então, assim, eu acho que, pelo que eu percebi, as pró-reitorias de extensão e cultura em todas as universidades aqui presentes trabalharam e cresceram bastante durante esse período da pandemia. Então, assim, eu fico muito feliz em participar desse momento aqui com todos vocês, e que a gente possa trocar esse conhecimento todo e se conhecer melhor, e assim poder compartilhar tudo que nós vivenciamos aqui. Então, assim, o convite continua, permanece, para que a gente monte um canal de contato, e, assim, eu só tenho a agradecer muito a todos vocês, todos os participantes e todos os palestrantes. Foi, assim, um momento muito especial, assim, show de bola. Muito obrigada a todos. Obrigada, então vou passar o encaminhamento. Ai, meu Deus. Vamos passar para esses encaminhamentos finais, então, né, na ordem, para a gente se despedir, né, e já agendarmos os próximos eventos, né, as próximas comunicações. Se nenhum dos participantes quiser fazer mais nenhuma pergunta, nenhuma fala, eu vou pedir, então, que os palestrantes se despeçam aí, né, novamente agradecendo bastante a participação de todos, né, a gente tem a nossa revista de enfermagem também aí participando conosco, outros docentes, né, discentes, pessoas que não são, né, são de diversas instituições. Então, foi muito bom, muito edificante, né, a gente tinha uma expectativa, né, o primeiro a gente sempre espera, fica naquela ansiedade, né, como é que vai acontecer, mas foi realmente, assim, brilhante, né, agradecer muito pela disponibilidade de tempo de vocês. A gente queria também falar que o evento vai estar disponível, né, pelo site, né, de inscrição, então, depois se vocês quiserem ter acesso à gravação para disponibilizar, né, fazer algum momento aí, né, de divulgação da revista, vai estar lá também disponível, só é solicitar para a gente também. Então, eu queria aí pedir para o professor Milton se despedir, suas palavras finais. Pronto, Claudinale, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer pelo convite, foi muito enriquecedor, né, pode ter certeza que o caderninho aqui já estão com muitas anotações para passar para toda a equipe, para a pró-reitoria, acho que para mim foi um aprendizado muito bom, né, tendo visto pouco tempo também, como eu falei, eu coordenava projetos de extensão, mas nunca tinha participado efetivamente, né? Então, essa revista está sendo um aprendizado para mim. Então, eu gostaria de agradecer a todos, né? Foi muito proveitoso essa discussão. A gente observa que tem alguns desafios, né, que são comuns, enfim, toda a expectativa também. Então, eu espero que nós possamos manter essa relação para que possa consolidar cada vez mais a extensão, né, e que haja sempre esse diálogo, né, parabenizar a Claudiane, parabenizar a professora Maria Beatriz e toda a equipe que compõe a pró-reitoria da Universidade de Pernambuco, né, e falando que nós estamos aqui abertos, né, a Universidade Federal do Cariri está aberto para que também vocês possam participar, então podem ter certeza que posteriormente também nós vamos pensar, né, nessa relação para que esse conhecimento, essa discussão, ela possa ser também ampliada para os nossos extensionistas, para os nossos alunos, nossos docentes. Então, isso e toda a comunidade em si, né, de uma forma geral, para toda a sociedade. Então, só tenho mesmo a agradecer. Foi uma manhã muito enriquecedora. Muito obrigado a todos. Obrigada. Gabriela, suas palavras finais. Nossa, eu também só tenho a agradecer à Universidade de Pernambuco e às professoras Beatriz e Claudinale. Foi uma iniciativa muito boa, eu acho que essa manhã foi muito proveitosa, superou as minhas expectativas.
De verdade, muito obrigada, e eu acho que eu falo por mim e pelo professor Leandro também, que nós estamos disponíveis e super interessados em manter essa parceria, e só realmente agradecer. Muito obrigada à organização e obrigada a todos os outros palestrantes e os participantes também do evento. Muito Professor obrigada, Leandro. Gabriela. Muito obrigada. Foi muito bom, realmente, muito bom. Também queria agradecer, em especial a professora Claudinale e a professora Maria Beatriz pela organização. Realmente é uma iniciativa super importante, agradecer os colegas todos que apresentaram, foi muito bom ouvir as experiências, os desafios, né, e como alguns deles estão sendo contornados, o que está sendo pensado, né, notei várias coisas aqui, e espero que a gente possa continuar em contato, né, não sei, reuniões desse tipo, encontros desse tipo, talvez não sei a periodicidade que vocês estão imaginando, mas acho que isso realmente vai ser muito bom para todo mundo. E a gente fortalecer essa rede, né, os ganhos vão ser para todos. Muito obrigado. Fernanda? Também quero agradecer à Universidade de Pernambuco, às professoras, à equipe que fez a organização do evento, a paciência também com as questões técnicas, os colegas de mesa, dessa mesa virtual, aos participantes que estão aqui trocando com a gente. E acho que foi uma oportunidade muito assim, enriquecedora, né, da gente poder também se deparar com os nossos desafios e, ao mesmo tempo, também tomar um gás, um fôlego para seguir adiante, sabendo, né, do quanto que eles são parecidos e que podemos juntos também, de repente, encontrar soluções, cooperações, né, e espaços de troca para que a gente não desista, para que a gente resista, né, para que a gente siga em frente, fazendo o nosso melhor. Então, espero que possamos nos encontrar de novo em breve e seguir aí no nosso movimento juntos. Um grande abraço a todos e saúde. Professor Gilson. Eu queria agradecer o convite, agradecer também a atenção de toda a equipe e o cuidado na organização, tanto da Maria Beatriz, da Claudinale, da Evelyn também, que deu suporte, não posso esquecer disso, né? E deixar o FT aqui à disposição, tanto para discutir e participar da rede, quanto de trocar experiências, né? Eu agradeço. Muito obrigada. A gente queria agradecer, então, a equipe, né, que participou também, né? Professora Beatriz, professora Josiette, professor Igor, aos monitores, né, Evelyn, Ronalberto, e os demais, né, que fizeram parte dessa parte, né, de montagem, de todo o background, né, de todo o feedback, tudo que a gente precisou de estrutura para que pudesse acontecer. Então, muito mesmo obrigada a todos, boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde a todos, a todas e até a próxima. Cheiro. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigada. Assim que chegar o vídeo, Bia, no meu e-mail, a gente já disponibiliza lá no site. Já envio para vocês, já disponibilizo lá também. Não descobri de onde era essa reforma. Estão desmontando algum apartamento. E o meu Deus, o que é isso? Vida online.